paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Você está sintonizado aqui conosco na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã e nós estamos estudando aqui dentro dessa revista com o tema A Carreira que nos está proposta. E nós estamos na lição número 3 da revista, que trata sobre o céu, o destino do cristão. O céu, o destino do cristão. Louvamos a Deus, porque essa é uma promessa que estamos aguardando em Deus ser cumprida. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Filipenses capítulo 3, versículo 20. O texto diz o seguinte: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, começarmos a estar analisando a questão de que são coisas espirituais. A gente vai falar sobre o céu, todos os temas da palavra de Deus são coisas espirituais. E o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, o texto nos diz o seguinte: ora, ao homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se todos os assuntos, todos os temas estão englobados nisso, na questão dela ser discernida espiritualmente, quando nós falamos das coisas vindouras, mais ainda. E eu dou ênfase nessa questão, irmão, de discernir as coisas de Deus espiritualmente, por experiência própria. Antes até da minha própria conversão, eu gostava muito de ler a Bíblia, lia tudo, inclusive a Bíblia. Só que quando eu lia a Bíblia, eu confesso, irmãos, que eu não conseguia juntar uma palavra, não conseguia entender absolutamente nada do que o texto sagrado nos dizia. Porque a gente sabe que o inimigo ele quer tapar o nosso entendimento, impedir a nossa compreensão, né? E como homem natural, nós não vamos realmente compreender e entender as coisas do Espírito. Ora, então, vamos mais alguns textos aqui sobre a promessa de termos de desfrutar em Deus essa bênção. Encontra-se em Evangelho de João, aqui, irmão, vem comigo aqui, Evangelho de João, capítulo 11. Vou analisar um texto com os irmãos, versículo 25 e o versículo 26. O texto diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Estamos diante de uma promessa de vivermos no céu e que também nunca... A nossa vida ela é eterna, nós não temos mais, a morte não fará mais parte desse contexto de coisas, né? Então, vamos aqui no primeiro bloco, sobre o alvo de todo cristão, definindo o céu. Basicamente, o céu, a Bíblia nos traz em três dimensões. Olha só interessante uma coisa, irmão. Aqui nas traduções da Bíblia, né, em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura, ouranós, como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos: o céu atmosférico, o universo ou o firmamento dos céus, e em terceiro, também a morada de Deus. E temos agora, irmãos, a participação do nosso internauta aqui no nosso programa de hoje. A paz do Senhor, presbítero Conrado, tudo bom? Sou Naldo Aguiar, aqui de São Paulo, e tenho uma pergunta. Dos três locais aplicados à palavra céu, qual o mais importante para o cristão, de acordo com a lição? Fica com Deus, Conrado. Deus abençoe. Obrigado, irmão Naldo. Deus abençoe. Agradeço a sua participação, né, dos três locais aplicados à palavra céu. Qual o mais importante para o cristão, de acordo com a lição? Temos agora aqui, é bem simples concluirmos, que é o céu no sentido como morada de Deus. Porque é justamente aonde passaremos toda a nossa eternidade. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, abriram a porta do seu coração, o receberam,
creram nele, trilharam, caminharam, passaram luta, passaram humilhação, muitos passaram até prisões. Hoje, nos dias de hoje, quantos não têm pago um preço altíssimo por crer na palavra de Deus em países onde a propagação da palavra de Deus é proibida? Então é um alvo também, inclusive, das nossas orações, porque muitos irmãos são carentes das nossas orações. Da igreja, digamos, da igreja perseguida. Se nós considerarmos como igreja livre, nós temos que orar pela igreja perseguida, porque nós não temos muita dimensão disso, por fato de estarmos vivendo no Brasil. Mas muita gente por aí paga um preço altíssimo por crer nessa palavra. Mas o nosso destino é o céu como a morada de Deus. O céu como morada de Deus, onde ele realmente ele vive. Vamos aqui abrir mais um texto, irmão. Aqui, Isaías capítulo 63. Vamos comigo aqui, irmão. Isaías capítulo 63. Nós vamos ver no Velho Testamento aqui o que o profeta Isaías está dizendo aqui. No versículo 15, atenta desde os céus, eu estou lendo Isaías 63, 15, atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? O arruído das suas entranhas, as suas misericórdias, detém-se para comigo. E essa é uma promessa eterna, de vivermos eternamente sobre a misericórdia de Deus, vivermos para sempre juntamente com Ele. Ainda mais um texto, Mateus capítulo 7, versículo 11. Mateus capítulo 7, versículo 11. Versículo 11. O texto nos diz o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei isso também vós, porque essa é a lei e os profetas. No versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrem. Então, estamos vendo aqui, irmãos, nesse texto, que essa caminhada e essa jornada rumo ao céu, ela não é tão simples como muita gente acha que é. Tem o seu caminho, tem os seus percalços, vai ter as suas dificuldades, o inimigo vai fazer você... Tem lutado contra nossas almas ferozmente, no sentido de que desistamos e que fiquemos pelo caminho, que desanimemos diante de tantas dificuldades, porque todos têm as suas guerras, irmãos, essa que é a verdade. Porque a guerra que eu tenho talvez não seja igual à sua, como pode ser igual de outro irmão, mas temos que tomar muito cuidado e estar prevalecendo sempre em Deus, estar sempre com um foco no Senhor, na sua palavra, para que não desfaleçamos. Porque a jornada, o próprio Jesus disse que ela ia ser difícil, mas não impossível. E o inimigo ele vai tentar, de todas as formas, fazer com que desistamos dessa empreitada. Seguindo, vamos ver alguns textos aqui sobre o céu na visão do apóstolo Paulo, que tem alguns textos maravilhosos aqui para nós analisarmos aqui. Veja só que interessante. Vamos para 1 Tessalonicenses, irmão, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O texto diz o seguinte, eu vou até antecipar um pouco, versículo 16 a 18. O texto diz o seguinte, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o próximo evento que nós estamos aguardando, rumo ao céu. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Veja que coisa maravilhosa, irmão.
e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, irmão, tem uma coisa, esse é o próximo evento que estamos aguardando, que é o arrebatamento da igreja. E isso temos visto, está às portas, irmão. Por que que eu digo isso? Porque todos os sinais que as Escrituras nos dão com respeito a esse evento já estão claros. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos em vários lugares, pestilências, rumores de guerras, pai contra pai, filho contra filho. Mas a questão maior é que esse evento ele está próximo. Ele está próximo. E o interessante é que muita gente não acredita. Como nos tempos de Noé não acreditavam que haveria o dilúvio, nos tempos de hoje também não acreditam, muitos não acreditam, né? Então temos aí uma questão aí a ser pensada. O inimigo lutará com todas as suas forças no sentido de que você desista dessa jornada, no sentido que você desista dessa empreitada, ou que você se desfaleça dela, ou pior do que isso ainda, você não acreditar nela. Irmão, é um caso sério, mas estejamos atentos quanto a isso. Vamos mais um texto, irmão? Vem comigo aqui, irmão. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, e o versículo 20. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então temos aqui promessas de estarmos com Ele onde Ele está, em João capítulo 14, e estaremos juntamente com Ele nos ares. E esse texto nos confirma essa situação, essa questão, esse posicionamento do nosso futuro próximo, muito próximo de acontecer, que é o arrebatamento da igreja. O alvo do cristão, no tópico seguinte, vamos aqui, irmão, comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Esse texto vai nos ilustrar como deve ser, faz um paralelo de algo que você conhece bem, no tocante à nossa caminhada e do que nós estamos tratando agora. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte, não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, no versículo 25, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim eu corro, versículo 26. Não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Essa questão da nossa caminhada rumo ao céu o apóstolo Paulo faz um paralelo aqui como uma competição olímpica. E é interessante isso, porque quando eu era garoto, eu tive um vizinho que ele era maratonista. Corria meia maratona, 21 quilômetros, corria maratona, 42 quilômetros. O camarada era bom de corrida, irmão. Aí o que aconteceu? No dia, ele gostava muito de banana. Aí no dia da prova, o que ele me faz? Ele comeu uma, comeu duas, dali a pouco ele chegou a comer 5, meia dúzia de banana, irmão. E aí cadê que conseguia participar da prova? Não conseguiu fazer a prova. Então a nossa caminhada na fé cristã é que nem o preparo para você fazer uma corrida, uma maratona, uma São Silvestre, ou participar de uma competição olímpica ou algo parecido. Dá para a gente fazer um paralelo em cima disso.
tem que ter o preparo, irmão. Você tem que estar vivendo uma vida regrada. Para você ser um atleta profissional, por exemplo, você tem que ter uma vida regrada. Você tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem, não é assim? Para você ter uma boa saúde, você precisa se alimentar bem, você não pode fazer determinadas coisas, fazer uso de álcool, ou fazer o uso de tabaco, enfim, porque vai prejudicar o seu desempenho atlético, digamos assim. E na vida cristã é a mesma coisa, nós estamos nessa corrida, nós estamos rumo a esse objetivo, que é alcançar o céu, chegar no céu. Mas para isso existem procedimentos, existem situações nas quais nós precisamos estar atentos para que essa meia dúzia de banana, poderia citar 1000 coisas aqui, tire você do foco, irmão, para que você continue focado naquilo, na carreira que está proposta, como é o título da revista. Ora, irmão, é um momento de reflexão. A gente parar um pouco e conversar sobre isso é um momento de reflexão. Porque nós temos visto várias barbaridades, vários crimes horrendos, coisas que não acreditamos muitas vezes no que está acontecendo. Tamanho é o efeito negativo da ausência de Deus nos corações das pessoas. Então, irmãos, estejamos atentos porque nós estamos numa corrida. Nós estamos numa corrida, certo? E nós temos uma série de coisas para serem, série de cuidados para serem tomados nessa caminhada, nessa empreitada, nessa corrida, de tal forma que nós chegamos até ao final dessa corrida. No versículo 27 do texto que nós lemos, né? Aliás, no versículo 25 fala que eles, no caso dos atletas profissionais, eles estão correndo atrás de uma coroa corruptível. Corruptível no sentido de que alguém pode roubar, ela pode desgastar, ou se não for de material de má qualidade, ela pode enferrujar, deteriorar. Corruptível nesse sentido, dela deteriorar. Mas nós estamos rumo a conquistar uma coroa que ela é incorruptível, onde o ladrão não rouba, onde ela não se desgasta. Essa é o prêmio da nossa soberana vocação, é alcançarmos essa coroa, essa taça, digamos assim, celestial, né? E no versículo 27 é uma outra reflexão importantíssima que precisamos fazer aqui no versículo 27 do texto que nós lemos, ó, que o apóstolo Paulo subjuga o meu corpo e reduz a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, o fato de você, ou mesmo de ser professor da escola bíblica, ou se você é um ministro, ou se você executa qualquer trabalho dentro da igreja, e não é isso que é o fiel da balança no qual você vai ingressar no céu. Então nós ingressamos no céu por aquilo que nós somos, não pelo aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos vai ser como galardão para as nossas vidas, como nós estivemos lá, ok? E nós temos o prazer imenso de fazer as coisas para o Senhor, porque Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel, tem nos guardado, nos alimentado, nos protegido, enfim. Então nós fazemos muita coisa por amor a Ele, mas o mais importante, o que fazer é você ser. Então nós estamos falando sobre conduta, nós estamos falando sobre caráter, nós estamos falando sobre fugir das coisas do mundo, então nós estamos falando sobre dizer não para o pecado, dizer não para as ofertas, para os pratos do inimigo. Então tudo isso é subjugar o corpo e reduzir a servidão, porque a tendência nós humanos, da nossa carne, é para o lado do pecado. Se você não estiver atento, você vai, começa a desvia, e dali a pouco, quando você vê, toca a trombeta, você fica, o povo foi. Essa é a realidade, irmão. Tanto que me vem à memória agora,
a parábola, tem a parábola lá nos evangelhos, da parábola das 10 virgens. E o interessante é que, não vamos abrir o texto, mas vamos poder lembrar que nós temos parábola das 10 virgens, não é das 5 virgens e 5 não virgens, ou das 5 virgens e das 5 prostitutas. Não. 10 virgens, irmão. Então tinha 10 atentas e 10 displicentes. Das 10, 5 atentas e 5 displicentes. Então é nesse sentido que nós temos que ficar atentos. Porque nós não podemos, com os nossos olhos e a nossa... Tomar cuidado com os nossos olhos, tomar cuidado com o que nós falamos, tomar cuidado com o que nós procedemos, até com o que nós pensamos, porque tudo tem sido arma do inimigo para tentar fazer você desistir da caminhada, desistir da empreitada, ou mesmo não iniciar a caminhada. Então é muito importante isso, é importantíssimo isso, esse é um ponto de muita reflexão no dia de hoje, na palavra de Deus. Muito bem. Conclusão parcial, a sinopse número 1. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isso é, de Deus por meio de Jesus Cristo. É a conclusão parcial aqui do autor da revista. Temos aqui, vem de cima, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, tudo vem dele. O amor que o moveu a ponto de ele se esvaziar de toda a sua vida celestial, sendo adorado pelos anjos, se tornar como homem, sofrer, padecer, derramar o seu sangue por nossa causa, temos e seremos eternamente gratos por isso. Porque o que seria de nós se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Nós não merecíamos isso. E ele assim o fez, por amor a nós, incondicional. Incondicional, ele nos deu essa oportunidade de estarmos com ele. Muito bem. Vamos aqui no próximo bloco. A descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Muito bem. A palavra de Deus nos fala sobre um novo céu e uma nova terra. Diz sim que esse estado de coisas aqui, esse mundo do jeito que nós conhecemos ele como ele para nós ele está com os dias contados. Irmão, vamos abrir um texto aqui, vem comigo aqui, irmão, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. O texto nos diz o seguinte: E vi um novo céu, uma nova terra. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, no versículo 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, irmãos, temos aqui a visão. Já o apóstolo João teve a visão, foi um privilegiado, ele sob perseguição, né? Isolado numa ilha, jogado para a morte. Deus abriu o céu, abriu as coisas, rasgou o véu do templo para que João enxergasse todas essas coisas aqui. E esse é o que nos aguarda, irmão. É vivermos nesse lugar que Deus nos prometeu, que Ele nos preparou. O próprio Jesus disse: Vou para o Pai, vos prepararei lugar. Quando eu voltar, vocês estarão comigo, Jesus disse. E tudo vai se tornar realidade num futuro muito próximo.
tudo vai se tornar realidade de um futuro muito próximo. Essa é a nossa esperança. E até o versículo 4 também. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já foram passadas. Meu Deus, o que é isso que nos aguarda, irmão? Se estarmos só pensar que nós estaremos num lugar que com essas prerrogativas, irmão, vale a pena seguir essa empreitada, vale a pena seguir essa jornada, irmão, vale a pena continuar, irmão. Olha isso. Quero seguir aqui, ó. Passagens do Novo Testamento, dizendo, né, que a Nova Jerusalém é descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Então aqui vamos comigo, irmão, comigo aqui, Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Então, mais uma questão de conduta nossa no tocante a como proceder, olha só. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Suportou a cruz, desprezando a afronta. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E é o que nós estamos debatendo aqui, amplamente isso. Porque quando a gente para, no calor da dificuldade, no ápice da luta, do sofrimento, das mais várias ordens aí que vão acontecendo ao longo da nossa vida, a gente precisa parar e olhar para o que Jesus fez. Fala, não, vale a pena continuar. Olha o que ele fez. Não, vale a pena seguir, vale a pena continuar, vale a pena permanecer, vale a pena perseverar na sua palavra. E isso para nós não é surpresa, que o próprio Jesus disse que a nossa caminhada seria difícil, seria dura, teria dificuldades, teríamos lutas, sofrimentos, as mais variadas ordens, guerras, enfim. Quando a gente para ver esse texto aqui, essa exortação do autor da carta aos Hebreus aqui no capítulo 3, a gente levar essas coisas em consideração, nós vamos vendo que verdadeiramente vale a pena nós seguirmos nessa jornada rumo à linda cidade que vai ser a nossa morada, em Deus, com Ele, para todo sempre, para todo o sempre. Vamos prosseguindo. Aqui, irmãos, no sinopse aqui, a conclusão parcial, o autor aqui nos diz o seguinte, que a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Porque a nossa pátria, nós temos a nossa pátria aqui, irmão. Né? Aqui no caso, somos brasileiros, fora os estrangeiros que estiverem porventura nos acompanhando, cada um tem a sua nacionalidade, tem a sua pátria. Mas ela não fará mais parte quando nós estivermos lá. Mas isso não significa que temos que negligenciar a nossa pátria terrestre. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, orar pelo país, orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então muita gente acha que não, a nossa pátria é lá. Ok, a nossa pátria é lá, tá certo. Mas só que enquanto nós não estivermos lá, nós temos a nossa conduta com a nossa pátria terrestre. Como proceder? Orar pelas autoridades, orar por todas as pessoas, para que a nossa vida vá bem, tenhamos a vida quieta e sossegada, conforme a Bíblia diz. Nesse sentido, nós temos atentos a não negligenciar a nossa pátria terrestre, mas ela é provisória.
a nossa pátria vai ser lá. Lá. Glória a Deus, irmão, lá. Muito bem. Seguindo aqui, nós temos aqui o céu, no bloco número 3, como o fim da jornada cristã. O fim da nossa jornada cristã, sim, no sentido de todas essas lutas que nós estamos tratando, de todos esses percalços, intempéries, imprevistos, muita coisa que tentando o inimigo, pressionando, fazendo com que você desanime dessa jornada, irmão. Mas o final é glorioso. Exorto você a perseverar, exorto você a permanecer, exorto você a se fortalecer em Deus, para que você esteja conosco lá. E olha que bênção maravilhosa, irmão. Nós vamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, nas palavras do próprio Jesus. Ele diz assim, dizendo para os discípulos, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Oh, coisa gloriosa, irmão. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, tem a dimensão do que Jesus disse aqui, a gente não faz ideia, irmão. A gente não faz ideia do que é isso. Olha que bênção gloriosa, estarmos onde Jesus está. Só com essa prerrogativa, por mais que venhamos a estudar, temos irmãos aí entendidos em questões escatológicas, né, que tratam da doutrina vindoura e tal, mas nós nunca vamos ter, irmão, não vai caber na nossa cabeça, não tem uma dimensão do que é esses 3 versículos, irmão. Não temos a dimensão dessa promessa que Jesus fez para os discípulos ali. Ele estava se despedindo, mas ao mesmo tempo trazendo fortalecimentos para os corações dos discípulos. Ó, espera aí, eu vou preparar lugar. E eu indo preparando lugar, eu volto para buscar vocês. Fica tranquilo. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, paro para pensar nisso, eu confesso a pequenez da minha mente, de tentar entender tamanho amor. A gente não merece isso não, irmão. Vamos ser realistas, a gente não merece isso aqui não. É o amor de Deus que move o coração de Jesus para ter operado e ter feito todas essas coisas a nosso favor e ainda nos deixar uma promessa desse tamanho. A gente não tem ideia. A gente não tem, não cabe. Eu confesso a minha pequenez de mente para poder entender tamanho amor. Irmão, vale a pena, bato de novo na mesma tecla, vale a pena, irmão. Vale a pena, querido, você que está vendo, ou até mesmo se porventura, você que não conhece a palavra de Deus e está sintonizado conosco no canal, abra a porta do seu coração para Jesus entrar, receba-o, aceite como seu Salvador, faça, usufrua, creia nele, usufrua de todas essas bênçãos aqui que nós estamos vendo, que Deus fez, está fazendo e está por fazer ainda a nosso favor. Faça isso. Entregue sua vida a Jesus. Ele cuidará de você. Vamos aqui mais um texto, irmãos. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vem de encontro a isso que nós estamos tratando. Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós não teremos motivo para chorar. Independente, como disse agora há pouco, é tanta coisa que para a gente tentar imaginar que a nossa mente não consegue, de tanto que Deus tem feito e tem preparado nessa morada, igual lemos já agora há pouco. O principal ao meu ver, e com certeza é que as lágrimas cessarão. Você imagina, irmão, é a ausência do sofrimento, a ausência do inimigo. O inimigo ausente estará, ele não estará mais, não estará lá. Né? E as lágrimas cessarão, conforme o texto no versículo 4 diz. Nós não vamos passar por nenhuma situação que venhamos a chorar, irmão. Pare e pensa isso com carinho, reflita sobre isso. Olha que bênção grandiosa, esse versículo 4. E faço questão de lê-lo novamente. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha a promessa, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Todas, porque já as primeiras, todas as coisas são passadas. Essas coisas já foram passadas. Fazem parte do passado. Fazem parte do passado. Isso é algo que até mexe com a gente, emociona. Então, é algo que nós vamos viver, que nós não temos noção, nós temos apenas alguma ideia baseado no sistema que nós estamos vivendo, no que nós passamos, e tantas vezes nós derramamos lágrimas por tanta coisa. E temos uma promessa dessa natureza, que não haverá mais lágrimas lá. Nós não teremos motivo para chorar lá, em hipótese alguma. Esse é um ponto de reflexão. E temos que estar todos os dias, irmãos, com os nossos corações gratos, pelo tanto que Ele tem feito, que Ele tem sido, que Ele tem prometido, que Ele tem preparado, tanto para nós aqui, para a nossa vida aqui, mas principalmente para quando estivermos lá. Nós vamos usufruir de coisas que nós não imaginamos. Por mais que tenhamos aplicação no estudo bíblico, entrar no detalhe, pesquisar, etc, não vamos ter nunca na totalidade o que Deus tem preparado para nós. É impossível. O que nós temos são promessas fortíssimas, poderosíssimas, que quando a gente para analisar isso, a gente vê a ausência do nosso mérito para tudo isso, e nisso nós vemos sim a bênção de Deus na sua bondade, na sua misericórdia e pelo tanto que Ele tem feito pelas nossas vidas. Vamos seguir, irmãos. Vamos prosseguir. O céu como um repouso eterno. É claro que a gente fala como um repouso, não simplesmente que a gente vai ficar parado, deitado, sem fazer nada o tempo todo, não é isso. Mas é o descanso em Deus. Nós o louvaremos para todo sempre. Glorificaremos Ele para todo sempre. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E o que está reservado para nós, nós não temos a menor ideia do como vai ser. Podemos ter ideia do que é, mas do como vai ser não temos a menor ideia. Vamos aqui, Apocalipse 19, um pouquinho mais atrás aqui do texto que nós lemos, vai poder dar uma ilustrada um pouco nisso. Versículo do primeiro, eu vou ler até um versículo e o versículo 6. O texto nos diz o seguinte: E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande
prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, nos libertou do poder do pecado, do poder da morte. E no versículo 6, eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, porque já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nós o louvaremos para todo sempre. Nós prestaremos culto. E esse culto não terá interrupção. Ele será para todo o sempre. Ainda mais dentro do livro de Apocalipse, irmãos, vai ser interessante aqui mais um texto. No versículo, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Essa é a promessa daqueles que partem daqui com Jesus no coração, crendo na obra salvífica do Senhor Jesus. Já parte daqui com a promessa que no momento que Jesus tocar a trombeta, arrebatar a igreja, os mortos serão ressuscitados primeiro, como nós vimos em 1 Tessalonicenses 4,17. Nessa caminhada, seguindo nessa empreitada, de fé em fé, nós alcançaremos a bênção, que é da salvação, que está prestes a acontecer. Então é a nossa conduta para que não desviemos desse caminho, para que permaneçamos nele, perseveremos nele, continuemos nele e temos sempre o céu com a nossa verdadeira esperança. Essa é a tônica da nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Porque em breve isso aqui já não fará mais parte num piscar de olhos, diz a Bíblia. Que é num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Fechou, abriu, já aconteceu tudo isso aqui. Ressuscitou os mortos em Cristo primeiro, subiu, aí nós somos arrebatados. A Bíblia diz que é um piscar de olho. Um piscar de olho. Piscou, já está lá. É isso que vai acontecer, irmão. E é isso que nós cremos. E é isso que todo aquele que nele crê vai usufruir. De estarmos, sim, morando, estarmos vivendo eternamente nas moradas celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Muito bem. Conclusão aqui do bloco 3 aqui, que o autor da revista traz, que o céu é o lugar do repouso do cristão e o fim da nossa carreira espiritual. Aqui, desse mundo, estaremos lá e seguiremos com ele para todo sempre, louvando, bendizendo-o, glorificando-o para todo o sempre. Muito bem. A conclusão final da revista, vale a pena que eu dar uma olhada que o autor deixou aqui para nós, que eu achei interessante. Para se viver, a conclusão, né? Para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo. Como nós tratamos lá atrás, abra a porta do seu coração, irmão, receba Cristo, creia nele. Receba-o na sua vida, abra a porta do seu coração para que ele entre na sua vida. E com isso vai nascer de novo, porque você vai morrer para essas coisas do mundo, essas coisas que arrasta milhares, centenas de milhares, estão indo caminhando rumo ao inferno, sem perceber. Mas você tem o discernimento e vai nascer de novo recebendo a Cristo e receber a morada celestial, a salvação em nome de Jesus. Viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Viver em novidade de vida. As nossas prioridades passam a ser outras. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois elas só podem ser discernidas espiritualmente. É 1 Coríntios 2,14, que nós lemos lá no início da aula. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas, estabelecidas na palavra de Deus. E eu vou finalizar aqui lendo 2 textos da palavra de Deus. Primeiramente, 1 Coríntios capítulo 9.
Vem comigo aqui, irmão, 1 Coríntios capítulo 9, vem comigo. Versículos 24 e 25. Não sabeis vós que correm no estádio, todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. É a conduta, é o como proceder. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Nós já comentamos esse texto já, inclusive. 2 Timóteo. Vem comigo aqui, irmão. Já partindo já para o encerramento. Vem comigo aqui, irmão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O texto nos diz o seguinte, irmão, finalizando. Isso o apóstolo Paulo declarando quando ele já pressentia que a morte estava perto. Ele diz o seguinte, partindo do versículo 6 até o versículo 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, eu sinto a presença de Deus aqui, oh glória a Deus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, quero com isso agradecer a presença de todos. Louvamos ao Senhor pela bênção da sua palavra, que não nos tem deixado no engano. Em breve, irmãos, essas palavras que o apóstolo Paulo relatou aqui serão nossas. Nós viveremos isso em breve. O céu está próximo, irmão. Obrigado pela presença. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe as suas coisas. E até a próxima lição da nossa escola bíblica online. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor a todos.